Olá, sejam bem-vindos a mais um Janelas de Conto, aqui no Palco do Ser e do Ser-se em Sociedade. 2 contos, múltiplas janelas abertas à reflexão. Connosco, 3 pessoas que vocês conhecem super bem aí em casa e que já tinham saudade de estar aqui convosco. Vou-lhes passar a palavra para dizerem o tradicional. Olá, Alzira. Olá a todos novamente, cá estamos nós. Lá para casa, um beijinho e sejam bem-vindos sempre ao nosso programa, aqui ao staff todo que trabalha connosco. Hoje o meu beijinho vai para uma mulher que eu admiro, uma mulher de garra determinada e que luta pela vida como se não houvesse o amanhã. É para a Alexandra Brito. Ela deu voz, é a fundadora e responsável por um projeto que é o Sorriso de Esperança. Portanto, é uma causa solidária e ela fez várias feiras e mercados de Natal e um festival de sopas, do qual está de parabéns, tudo para inverter em favor dessa causa. Portanto, é uma causa que apoia pessoas com dificuldades financeiras para terem acesso a necessidades básicas de saúde. E acho que sim, é uma iniciativa bonita, continua, que as pessoas apoiem, que participem, divulguem e ela tem tudo para dar certo. Um beijinho e muita força. E vais vencer nas tuas batalhas, Alexandra. Um beijinho. Obrigada, Alzira. Aida. Olá, obrigada por continuarmos mais um ano e vocês me terem convidado para voltar a estar aqui. Eu não sei se ainda vou a tempo, desejar um bom ano novo todos lá para casa, quem nos assiste, e passem a palavra porque acho que é importante todas as pessoas assistirem aos temas que são aqui tratados. E é só. Ok, muito obrigada, Aida. Paulo. Olha, um olá especial para vocês, bem-vindos a mais um ano aqui nas Janelas de Conto e eu agora queria mandar um abraço ao Paulo Feliciano, aqui à equipa da Vitec toda, porque está toda a gente de luto, incluindo eu, porque eu gosto de Paulo e a gente faz parte aqui deste pequeno mundo. E um abraço especial para ele e um olá lá para casa. Ok. Beijinho quentinho, então, no coração do Paulo Feliciano. Ele gostava dela. Encontravam-se todas as segundas, quartas e sextas no ginásio. Ambos faziam a aula de TRX. Ele chegava sempre 20 minutos antes da aula começar, porque assim tinha a oportunidade de se colocar à entrada para a ver chegar. No final da aula, ele abria-lhe a porta e, nesse gesto de simpatia, fixava-lhe o olhar e dizia-lhe tanta coisa. Faça favor, estás linda, ai como és linda, desejo-te desde o primeiro dia em que te vi, olha-me, desejas-me. Mas a porta fechava-se e ela só respondia, obrigada. Ela chegou na terça, um pouco mais cedo do que o habitual. O coração dele bateu a 1000. Até a sua tez ruborizou. Respirou fundo e foi falar com ela. Estás bem? Sabes que te adoro. Olhar-te é um presente dos céus. Fico a aguardar ansiosamente o dia do ginásio para te ver. Ai, ai, como te quero, como me animo a ti à noite, em pensamento. Ela respondeu, estou bem. Ele delirava pelaquela mulher. Sempre que a via, falava-lhe ao coração, apelava-lhe à alma. Mas ela só ouviu, faça favor e estás bem. Todas as outras palavras foram proferidas em silêncio. Permaneceram no seu pensamento e não ecoaram em som. E assim, pensava ele, ai, se o meu silêncio falasse. Muito bem, este é o nosso primeiro conto e vamos começar pelo Paulo. Olha, é um texto bonito, um texto que acho que acontece a todos nós na nossa infância, muitas vezes não só na infância, é mesmo quando já somos pessoas adultas. Portanto, retrata uma paixão silenciosa e unilateral. É um homem que está apaixonado por uma senhora e opta pelo silêncio. E eu, como faço sempre, ponho o texto à sociedade atual, da maneira que a gente vive, da gente, o medo de muitas vezes a gente falar com alguém ou perguntar alguma coisa
e na minha humilde opinião, é de não ouvir um não. O não, a gente costuma dizer que o não é garantido, mas todos nós temos medo do não. Porque o não é rejeição, é frustração. Tu pensares, será que eu sou a pessoa, será que eu estou bem, será que eu sou a pessoa ideal, será que essa pessoa diz que não, mas a próxima também me diz que não. E depois é um misto E às vezes também prende-se muito com a nossa autoestima, não é? A nossa autoestima cai naquele momento. É não ser que tu depois, que gostes muito de ti, que é uma coisa que temos que valorizar sempre, e depois tu quando sais dali, tu dizes, não, eu sou mais do que aquilo aconteceu. Como é que vamos reagir ao o não? amor como é que se diz? O amor costuma ser o amor a cego, não é? E o amor também pode ser vivido em silêncio, porque a gente pode se apaixonar em silêncio, sem nunca dizer nada a ninguém, ficar sempre fechado comigo mesmo e imaginar. O amor platónico. O amor platónico, é isso mesmo que eu ia dizer. E tem aqui duas ou três coisas que eu às vezes fico a pensar, se o silêncio protege ou se destrói. Se nos protege do não, se me protege, ou nos destrói depois. E eu acho que é as duas coisas. Ao princípio acho que nos protege, mas passado uns tempos acho que começa a nos destruir emocionalmente, começa a desgastar. Quer dizer, eu não digo que seja numa semana, mas passado ali uns tempos em silêncio, é uma pergunta que eu gostava que cada um de nós somos diferentes a pensar, mas é uma pergunta que eu gostava dizer que vocês... o silêncio é a melhor resposta. Às vezes é a melhor resposta, mas eu acho outras vezes nem também não é. Nem sempre é. Nem Exatamente. sempre. Neste caso, o silêncio, mais vale ouvir um não do que viver e se. E se eu tivesse falado, e se eu tivesse dito, não é? E imaginemos que num futuro ele reencontra essa mulher e fala, no passado, omitir-te isso, não te disse isso quando senti isso, e ela diz, perdeste uma oportunidade, se tivesses dito estaria contigo, não é? Eu acho que o silêncio transforma sentimentos depois num peso emocional, porque a gente pensa, mas porquê é que eu não disse, porquê é que eu não abordei, porquê é que eu não falei? Eu acho que a melhor coisa que se faz na nossa vida é abordar a pessoa. Com educação, com respeito, as pessoas não são todas iguais de gente abordar, cada pessoa tem a sua maneira Há pessoas que reagem de maneiras diferentes ao nosso bom dia, ao nosso à nossa boa tarde, à nossa boa noite, e acho que quando a gente gosta e quando a gente está afim de alguma coisa qualquer, seja o que for, nem que seja ir para a cama com a pessoa tem que saber, porque se a pessoa não souber, não acontece nada. Dizer, o não é garantido. O não é garantido, porque o amor não correspondido, a gente nunca sabe se é não correspondido, não é? Se tu nunca, quer dizer, tu se calhar estás a pensar a mesma coisa do que eu, e se calhar estás a viver o mesmo amor em silêncio, e a gente nunca rompe aquela barreira do silêncio para se confrontar um com o outro. Porque uma coisa é, como a Alzira disse, em determinadas alturas o silêncio é dor, não é? Em determinadas alturas é mesmo mais importante, se eu não sei bem o que é que eu hei de dizer e se eu não encontro em mim, se calhar, ainda a serenidade suficiente para responder da melhor forma, o silêncio se calhar é o ideal. Olha, neste momento eu prefiro não responder, vou pensar sobre isso e falo mais tarde, não é? Ou então manter-me no silêncio. O silêncio sim, pode ser dor, mas nessas situações em que há alguma coisa para dizer, a gente pode se afogar nas palavras que ficaram por dizer, não é? E é injusto. E as palavras devem encontrar a sua morada, e às vezes elas não encontram a sua morada, se a gente não as disser. E não é injusto, eu acho que é injusto, por exemplo, gostar de alguém, não consigo falar, ficar em silêncio, acho que é injusto para mim e é injusto para a pessoa, porque se calhar vai-lhe fazer bem eu falar, se calhar é a mesma coisa, ela está à espera que eu fale, acho que é injusto no caso para as duas pessoas, eu não falar e ela não ouvir, também é injusto, porque se calhar ela quer ouvir mesmo aquilo que eu tenho para dizer. Se calhar pode até ouvir e ser um não, mas acaba por ser aqui uma forma de se viver a nossa verdade, não é? E eu acho que a gente, na era de hoje, no século em que vivemos, acho que a gente está cada vez mais mudos, cada vez fala menos. Acho que muita gente fala atrás de um teclado ou atrás de um telemóvel, porque a gente está cada vez mais, a gente tem... E depois tem outra coisa, que é aceitável. É mudez emocional, é aceitável, as pessoas já não dizem nada. E às vezes já ninguém te empurra, fala, diz.
E às vezes só tens uma voz no anonimato. E às vezes a tua voz surge quando tu és um anónimo. Isso mesmo, atrás de Atrás de um alguma ecrã. coisa, atrás de um ecrã, atrás de uma máscara perfil qualquer, de um falso. perfil falso, de uma coisa qualquer, que ainda tem coragem Mas também acho que isso é um bocadinho de falta de coragem. Ou falta de caráter também. Pode ser as duas coisas, esconde. mas eu associo também muitas vezes a autoestimas mais baixas. Não ser julgado. Não ser julgado, às vezes também pode ser uma primeira abordagem e perceber, bem, deixa-me ver, não é? Numa abordagem dessas, como é que essa pessoa reage, Isso aí numa mas preparação. isso aí com a minha cara, não atrás de Pois nada. é isso, a questão é Não atrás essa, de nada. a Eu questão é posso- que nunca deverá ser atrás de uma Porque máscara. se eu quero alguma coisa contigo, irmão, estou lá, está tudo bem, Exatamente. não sei o quê, começo a falar Exatamente. contigo, se tu não me respondes, ou se tu me disseres, eu paro de falar contigo. Automaticamente posso-te bloquear, posso-te arredar para o lado, e a gente nunca mais fala. Portanto, e tive coragem de falar naquele momento. Escrevi-te uma frase ou duas e tu, portanto, reagiste bem, eu continuo a conversa. Reagiste mal, eu ponho-te de lado e digo, olha, não vou falar mais Ou com não essa pessoa. reagiste. Ou não reagiste, ok. E pronto, e acabou-se a história. E aí é a questão do silêncio, não é? Este silêncio quer dizer não me abordes, não estou disponível, não é? Pelo menos é a leitura que eu faço perante sim. um silêncio numa interação Eu aqui escrevi aqui uma frase que é, entre o medo de falar e o modo de perder, escolhemos o silêncio e perdemos na mesma. Porque é verdade, a gente se escolhe o silêncio para não perder, perde na mesma. Perdeu-se, perde-se. Perde-se por não falar, também às vezes perde-se por falar. Mas eu acho que é preferível sempre nos dizer alguma coisa. E se for uma paixão, se for numa pessoa, se for numa relação que alguém queira ter, acho que devemos sempre falar, sempre abordar as pessoas, como disse há bocadinho. Há pessoas que a gente tem que falar de uma maneira. Tem que abordar pessoas, há pessoas que pode ser de uma maneira, há pessoas de outra, mas a gente tem que ter. Depende do grau de intimidade e de conhecimento. Exato. que tens com aquela Pois pessoa. é isso mesmo. E isso Se a gente- chama-se a silhueta social, não é? Porque normalmente quando acontece isso, nós, pelo menos falo por mim, temos tendência de ser muito educados, temos tendência de nos desdobrar em dois, Sim, para para impressionar agradar, outra para pessoa. impressionar a outra pessoa. Isso chama-se a corte. Não Isso é? mesmo. E hoje em dia, se calhar, pecamos muito por haver pouca corte, não é? Há pouco espaços Não há, por de isso é que eu namoramento, do Não há, romance, não há. é? Aquela coisa mais Isso foi-se paulatina, perdendo. mais gradual, mais da conquista, Eu até não vou é? dizer uma coisa a do- vocês aqui, uma coisa sensível, que é o tocar na mão. Por exemplo, esse sujeito que abria-lhe a porta, percebes? Essa pessoa que abria-lhe a porta, se algum dia ele tocasse na mão sem querer, sabes? Aquilo tem... Podia ser um sinal. Podia ser um sinal, percebes? Há tudo um glamour nas coisas que se perdeu, está-se a perder. A gente... Está-se a perder e isto é como todas as coisas. Vai-se perdendo, vai-se diluindo estas ideias e cada vez os jovens de hoje em dia sabem menos sobre isso. Acho que Eu o ser humano também teve um bocadinho de culpa disso. E eu vou dar um exemplo simples deste glamour que se perdeu. Antes ficava muito bem, a pessoa abria a porta, o homem abria a porta no cavalheirismo. Portanto, chegou-se a uma certa altura que as mulheres dizem, não preciso disso para nada, porque eu hoje consigo abrir a porta sozinho. Também. Não é verdade. Puxar a cadeira no Puxar a cadeira no restaurante. restaurante e ele não preciso nada disso, que não sei o quê. Deixar sou passar em independente. primeiro Nós lugar e começaram depois a é ser que cada passar a vez mais seguir. suficientes, depois É isso mesmo. veio a ideia de que as mulheres conseguem tudo como os homens, entre aspas, não é? Conseguem, mas conseguem. Isso ainda está em causa, mas aquele E foi-se instaurando esta ideia que perdeu-se isso. Mas acho que fica bem. posso dizer o cavaleiro que que me quiser abrir a porta, que me quiser puxar a cadeira, É uma que me pergunta quiser que eu ia pagar o fazer a jantar, eu vocês. Vocês aceito. não- Mas Vocês- Facebook vocês é... que Eu não posso falar por todas as mulheres. Eu, enquanto mulher, gosto desses gestos. Pronto, é isso que eu ia Eu também perguntar. gosto. E vê-se pouco é, chegas a um sítio com o teu companheiro, ele abre a porta, mas deixa-te entrar primeiro. Depois é que passa a seguir, isso é que é um ato de cavalheirismo. Não, ele passa primeiro e ficas para trás, Não, for preciso, leva com a porta na cara e Isso perdeu-se esta. E oxalá que volte, porque oxalá que volte. Mas que volte com o respeito de que eu faço isso por admiração e por amor a esta mulher e não faço isso por Ela ser mais altivez ou frágil. por superioridade Não, a esta isso mulher. aí já- É só importante que seja... Sim, não. mas acho Se que calhar isso as mulheres foram-se desimportando e desacostumando a estas coisas e muitas foram dizendo não, eu não quero.
Por isto Estava mesmo, muito porque associado. antigamente isto estava associado que eu a que posso, eu abro a porta porque eu a que sou. Mas isso não estava associado. Ah, não, eu acho que aqui não estava. Ele é Vou dizer com um ar porque romantismo. o homem que era romântico e cavalheiro É. não tinha nada superior a. Ele O leva que não com um era, ar o que não era, romântico. que se calhar. Não, o problema é que é assim, porque uns pagam os outros. Pois, Muitos deles pois, eram pois. e depois Pois, eu percebo, as intenções era eram... tudo no mesmo pacote, não é? E as mulheres hoje em dia que continuam a gostar de romantismo como eu, já não se vê muito, porque lá está, porque outras Acho que fizeram com que os homens fossem retraídos. Foi a pergunta que eu fiz a vocês. não era muito Vocês destas gostavam, coisas de romance. vocês gostavam de arredar a cadeira, de dizer senta-te. O arredar a cadeira não sei. O rodar a cadeira também não. Não, isso aí, mas tu dás o jeito da maneira o deixar entrar de abrir primeiro. a porta, O deixar, exatamente. escolheres o que tu Exatamente. quiseres escolher. O tem uma passagem estreita e ele E ele permite deixa que vai faz à favor. exatamente. Essas coisas. Esse Agora, tipo É uma questão coisas de que- educação, cavalheirismo, são os old fashion, os homens de antigamente, que vê-se muito pouco hoje, mas eu aprecio. a mulher vai cheia de sacolas na mão. Dá-me o um homem, saco, que eu levo um saco. Exatamente, ajuda. Aliás, quando nós, se pensarmos em filmes românticos, todos os filmes românticos vão buscar estas estratégias. Nos filmes aparecem sempre essas estratégias que a gente está a falar aqui. Ela está com frio, ele tira o casaco e dá-lhe o casaco. Por cima. Não é? Eles vão a passear, vão no passeio, ela vai por dentro do Para passeio, ficar ela é que vai sempre na na mente margem das pessoas, para não exterior. esquecer. Mas a Mas Aida estava aqui, a gente estava aqui a conversar e a Aida disse uma coisa que é tal e qual. As mulheres também tiveram culpa. E ela, Não, sim, o feminismo veio acabar com... feminismo veio acabar com qualquer. Ela tem sempre. E isto sai da boca de uma mulher que eu ainda fico mais a ter a certeza que o meu pensamento é verdadeiro, porque a gente. Quer dizer, os homens também tiveram culpa, pronto, toda a gente teve culpa, mas as mulheres também tiveram culpa. Não preciso disso, não preciso disso, nem quero isso. E isso foi uma Não. maneira de contrariar o patriarcado tão instaurado em Portugal. Portugal ainda tem muito Ainda que tem se muito. diga. Portugal chega sempre cá tem mais. E a mais gente atrasado. está num retrocesso, estamos novamente Estamos num a voltar retrocesso. outra vez a- Eu tenho acompanhado aqui alguns youtubers, por exemplo, que têm discursos completamente descabidos de patriarcado tradicional e completamente de que o homem como figura superior, a namorada não pode sair com as amigas, Mas não tu faz sabes que sentido. isto está na moda. Mas também temos raparigas Está a na moda. dizerem que querem um homem que a sustente. Também existe agora Também isto. existe. Isto está na moda. Que as providencie. Que as Está na providências. moda. E depois tu tens os teus seguidores e tu tens as tuas coisas e as pessoas vão Mas o seguindo. problema é que Providencie. há seguidores, há quem siga. Pois, Há quem... O problema é que eles vão se separando, vai cada um e depois não há aquele pensamento todos juntos, porque antigamente havia. O que é mais difícil, penso eu, na nossa sociedade e que eu acho que é muito importante nós, enquanto agentes de socialização, começarmos também a ajudar o outro, é a reflexão, o espírito crítico, o filtro crítico. Ou seja, eu ouço isso, deixa-me Pensar em explorar comunidade, isto, que é uma deixa-me coisa pensar que- sobre isso. Como é que eu me sentiria nisto? Esta Mas pessoa é um fala lado sobre outro. isto, mas isto é a verdade dele. Será que é a minha verdade? Será que se ajusta àquilo que eu quero para a minha realidade? E, portanto, eu acho que nos falta muito explorar tudo. Falta, ouvirmos e explorarmos, ouvirmos e irmos aprofundar e Tentar fundamentar saber, tentar saber. e enquadrar isso em mim, nos meus valores, na minha forma de Isso, ser, na minha é forma verdade. de estar. E não ligar ao outro. Porque se alguém te diz não, isso sou eu estou a refletir sobre isso, e vão pensar se isso é bom, se faz sentido na minha vida. Aquela ideia é vendida e hoje em dia o pessoal compra. Há seguidores para tudo e mais alguma coisa. Aida. Quantos isses carregas no peito? Este dia fez esta perguntagem muitas vezes. Porque muitas coisas mudam, não só aqui numa paixão, mas ao longo da nossa vida. E se eu tivesse feito? E se eu tivesse dito? E se eu tivesse dado o passo? E se eu tivesse mudado? E se... Por isso que muitas vezes eu faço quantos isses eu carrego no peito? Há isses que eu olho para trás e digo assim, que bom que foi um se, porque afinal não fez tanta diferença, acabou por não fazer diferença na minha vida se eu tivesse tomado este ou aquele rumo. Portanto, acabei por chegar de uma forma ou outra ao sítio. Não sei se não há um sítio, portanto, Não, se é o fosse sítio, escolher a um maneira- sítio, a maneira mas da- acabei por chegar a um maneira lugar da- confortável onde agora cheguei àquele sítio e sinto-me bem, mas isso ele, neste caso era se ele tivesse falado. Se ele tivesse falado, porque se calhar ela também tinha algum interesse, mas também se calhar optou também por falar, ficar no silêncio, não é?
Sim, e muitas vezes esses isses vêm também porque temos muita dificuldade em sair da nossa zona de conforto, não é? E não nos aventuramos a dar aquele passo que nos faz sentir mais desconfortáveis. Aquela questão do mito do ridículo, do mito do fracasso, de falhar, do abandono, não é? E muitas vezes o silêncio é mesmo o silêncio da nossa verdade, mas às vezes é o silêncio daquilo que nós sentimos, daquilo que nós nutrimos, das palavras que nos dão alento e conforto e que nós não os conseguimos dizer ao outro, porque e se o outro me abandona, se vê essa minha fragilidade ou essa minha vulnerabilidade. Por isso, muitas vezes, nós acabamos por estarmos sempre com a nossa máscara social, não é? Sobretudo com alguns interlocutores, com algumas pessoas na nossa vida, com estes e se ele descobre, e se essa pessoa sabe que eu tenho esses pensamentos, e se essa pessoa sabe que eu também... Isso me volta a acontecer porque já passei por isso, e se ele já tivesse passado por isso, Mas ou eu ou ela... O que não é dito não é rejeitado, mas também não é vivido, não é? A questão é que esses isses acumulam-se, como tu disseste, e perdemos. Perdemos, pois perde sempre. Perde-se sempre, não é? Ficamos sempre na incógnita. Se o isso fica a ruminar, se rumina, significa que este isso devia ter sido explorado, devia ter sido vivenciado com uma experiência positiva ou com uma experiência menos positiva. Pelo menos tentado, é? porque... Positiva ou menos positiva, mas vamos tentar, buscar, não? Vamos fazer o esforço Vamos fazer o esforço não é? de... Ok, muito bem. Alzira. Olha, fala-se aqui na falta de comunicação emocional e o silêncio diante do sentimento. Acho que o contraste do excesso de palavras e sentimentos de um lado é o oposto do outro, quando vem uma resposta mínima, quase insistente. Vem uma resposta assim pequenina, quase insistente, nesse caso na parte dela, ela só respondia obrigada. Sim, porque ela só Estou ouvia... bem, É porque estou bem. É aquela resposta quase inexistente que dava por educação. E vem do outro lado, quando o outro lado está cheio de palavras Só e que, cheio de realmente ele não diz as palavras todas, ele só diz as que oferecem esse tipo de resposta. Ele só pergunta: estás bem e faça favor, e portanto, realmente... Quando ele abordou para a primeira ele vez, ele percebeu que ela não era assim tão... As respostas não eram assim tão acessíveis. O que Conte pretende aqui realmente frisar é que ele não diz tudo o que está aí. Ele só pensa. Ele não diz. Por isso mudez. São são palavras mudas. Exatamente. Ele pode falar, mas é sozinho. Só por si. Portanto, ele está no seu pensamento, mas ele não verbaliza. E por isso ela responde na medida daquilo que ele diz. Se ela é adequada, ela é adequada. Se ele diz por isso boa tarde, ele ele diz diz assim: boa tarde. ai, se o meu silêncio falasse. Isto estava-me a dar uma frase gira com uma música de amor. Ai, se o meu silêncio falasse. Pronto, um fato. E é um amor não correspondido, é um desejo não partilhado, sobretudo aquilo que fica por dizer, que fica preso no silêncio. E se nós retratarmos, já falou-se aqui, na nossa vida real, que isso pode, não é, ajustar à nossa vida real, vamos, por exemplo, ele é uma pessoa, ou nós somos pessoas que quando falamos intensamente. Portanto, eu falo por mim, sou uma pessoa intensa, às vezes falo com aquela intensidade e se calhar não era aquilo que eu queria, se calhar falei bruta demais, ou com aquela intensidade muito forte, ou então mesmo calminha, mas vê-se que estás a ver aquilo com intensidade. Do outro lado, eu não vou sequer dar resposta, mas é fechar no silêncio. Ou porque se eu falei com muita intensidade bruta, não merece resposta, a resposta em silêncio. E estou a perceber que tu estás a dizer, às vezes também, uma palavra muito gira que é prolixa, não é? As pessoas prolixas são as pessoas que falam muito, usam muitas palavras para dizer coisas. Não ajudam. E depois, por outro lado, isso também pode fazer com que a outra pessoa, exatamente, também perca. Essa pessoa pode descarregar aqui um monte de coisas. Eu nem sei como é que ela começou. Há aqui uma debitação de palavras por segundo imensas que depois a pessoa fica também... Eu acho também que hoje em dia nós falamos mais, mas comunicamos pior. Sim. Acho que a gente fala muito, mas a gente comunica muito pouco. A gente diz muito pouco. Acho que temos... o mundo está andado... É emojis, como é que se diz? Os Eu ponho são uma corinha... fofos. Não, mas substitui uma emoção que eu te podia fazer. Os emojis vêm porque sentiu-se Pescador, por exemplo, ao natural e pescava-te o olho.
Opa, a verdade é que sentiu-se mesmo a necessidade de criar os emojis. Nós sabemos que a nossa comunicação é composta por comunicação verbal e não verbal. Na comunicação escrita havia muitos mal-entendidos, porque não havia emoção, não se conseguia perceber a emoção que a pessoa tinha. Mas O emoji vem para dizer, haha, isto é brincadeira, ou estou mesmo enamorado, e ajuda naquele processo. Vai ajudar na percepção da mensagem. Mas substitui quase também a parte verbal emocional do direto, da gente olhar. Não, se for por mensagem, um emoji às vezes caracteriza, ajuda, é o que eu digo, caracteriza imenso o resultado de uma Pode já até mandar conversa. só emojis que a pessoa que está do outro lado percebe. A pessoa precisa perceber de emojis. Sim. Mas é para... Eu não percebo de todos A também. apresentadora Cristina Ferreira, ela, às vezes nas suas publicações, ela às vezes só coloca um emoji e as pessoas perceberam que ela, aquele estado que ela está triste para aquela pessoa, ou está alegre, alguma coisa pessoal da sua vida, as pessoas percebem logo. Depois ali vem milhares de comentários, é porque perceberam o que é que ela Não, mas queria o dizer. que quer dizer é que substitui muito a nossa emoção, a nossa mesmo. Não substitui. O objetivo não é substituir, o objetivo é identificar a tua emoção e fazer com que quem receba a mensagem esteja mais próximo daquilo que tu queres dizer. Depois do outro lado, se tu tens tudo à mão para a outra pessoa perceber, de telefone para telefone, perdes uma oportunidade da outra pessoa e de abordar a pessoa. O que a gente está a dizer é, ok, é claro que tem muito mais poder e é muito mais impactante, e naquilo que a gente estava a falar no processo de corte, é olhos nos olhos. Não se perca os olhos nos olhos. Nada de Facebook, face to face. Face to face, é isso Eu mesmo. posso dizer, vou usar a palavra que tu usaste há pouco, que é old school. Eu sou completamente old school e antiquada nisto, mas não não é tirem, antiquado, não isto não tirem é. o contacto presencial, não me tirem os olhos. Não, porque às vezes vamos pescador, vamos fazer uma Não há reunião, nada como vamos perceber a linguagem verbal do Isso outro. mesmo. O mexer nas mãos, Tal e qual. está sempre O cabelo, assim, as pernas, o olhar, o jeito, traça, os nervos. destraça, as mãos a trintar em cima de uma mesa. Mas Isto é linguagem, mesmo que se faça, mas mesmo que se faça a ver-se, como existe agora muito através de um WhatsApp, de uma videochamada. Não tem nada a ver, não se sente o cheiro, não se percebe. Não sei, a leitura do outro em termos do seu corpo é distinta. Pelo menos para mim é. Se calhar porque tem pouco treino. Não é questão de ter treino, isto é. Porque eu presencialmente eu consigo ler-te, eu consigo. Por exemplo, já dei imensa formação e já dei formação virtual. Pai, em e-learning, mas eu gosto mesmo é disto, de ver as pessoas, sentir as pessoas. Enquanto que há aquele ecrã. E nunca percas essa sensação. E se calhar há pessoas que agora são mesmo completamente habituadas a dar formação através do e-learning e claramente que é uma ferramenta que ajuda muito, sem dúvida, mas penso que se perde um bocadinho muito daquilo que são as relações interpessoais. Estás a falar em... É mesmo por causa da Estás a falar... distância. Eu agora, se estás-me aqui a dar aqui... Estás a fazer uma aspectos. palestra, não é? E de repente, se for virtual, tu não vais ver o meu comportamento. Se tu estiveres a dar uma palestra, por exemplo, com 10, 15 pessoas, tem pouca gente, e se eu estiver lá sentado e ainda tiver interesse para aquilo, eu vou começar a olhar do lado de lá, tu vais... Percebes tudo. Não é verdade. Portanto, não é a mesma coisa. Numa sala, em contexto de sala, tu estás a olhar para mim, mas ao mesmo tempo estás a prestar atenção a toda a gente. o que é que os de lado estão a fazer. Hoje, agora imagina num contexto... No ecrã, tu estás a ver muitas estás a ver da cintura para cima, as carinhas, mas o Imagina lá resto, que na o resto sala de está- toda a linguagem corporal de tudo não se consegue Mas percebe se a perceber. pessoa está assim, se a pessoa está assim. Se está distraída, se não está a prestar atenção, Se a pessoa está entusiasmada entusiasmada com o teu discurso, ela faz logo isto, não é? Se a pessoa já está farta de te ouvir falar, já está assim. Não, e tu vais adaptando o teu discurso, a tua intuação, a forma como tu falas, a quem é que tu dizes o olhar. E é aquele que já está a dormir. A quem é que tu fazes a como um pergunta. DJ que está em cima a passar músicas ou a tocar músicas, vai vendo o ambiente. Se calhar já está na hora do intervalo, Tá, não é? Tu faz lento. É isso mesmo. Se calhar precisa mais isso, precisa mais aquilo, ou se calhar não estou nada a dizer nada de jeito, está toda a gente Tá bem, distraída. mas se o DJ interagir com o público vai interagir ainda mais com ele. Se ele deixar de Então, passar, exemplo que eu se dei ele do passar DJ muito tempo sem interagir fugiu com o público começa a dispersar e a falar uns com os outros e... Pois, aí ele está em contexto presencial e está a perceber, E ele bem, está a alguma perceber. coisa está aqui que eu estou a fazer mal,
o que é que eu tenho que mudar aqui? O que é que eu eu tenho tenho que que dar mudar um uso do para set mudar a que casa? fiz? O que é que, por exemplo, tu, a se gente estiveres em divagou, contexto de a gente divagou para simulação... fora da paixão, mas se for numa paixão... Mas isso é uma paixão, ser DJ é uma paixão, ser Não, mas fumador a é gente uma divagou um paixão. bocadinho fora, mas agora imagina que se há uma conquista, se há um cortejar da pessoa, se te toca na cara, se tira-te o cabelo para trás de uma orelha... Se ficas com o cheiro da outra pessoa, na outra tua pessoa, mão, na tua pele... Isto são tudo coisas não é? que são coisas que marcam. Que materializam o amor, não é? Que tornam mais carnal, mais palpável. Como já deu o exemplo do puxar a porta E tocá-lo e a na pessoa mão. tocar E tocar na mão. assim de não Desculpa, não, está Não, tudo também é bem. isso. Está tudo bem, depois reboriza e tal. Mas é As mesmo, a coisas são- gente está aqui a abrir, mas isso é mesmo verdade, é verdade. E depois é muito engraçado também aquela questão que isso acontece muito nos filmes, que é cruzaram-se e depois dão uns passos, depois vê-se os dois assim olhar para trás um para o outro, não é? E são tudo momentos não é, engraçados e que realmente... Mas faz parte. Mas que faz parte daquele... E que se eu mantiver no silêncio, há muitos romances que nunca vão florescer, há muitas sementes que nunca vão germinar, porque o silêncio não nutre, não traz água, não traz sol, não traz aquilo que é preciso para esta semente florir. Claro, salvaguardando sempre que há alturas em que o silêncio realmente é dor, mas não é aqui no contexto que nós estamos a explorar, que é esse dos isses, e há palavras efetivamente que nós devemos soltá-las do nosso peito. Até já. Leve a sua empresa mais longe e faça chegar a sua mensagem ao público do canal Azores TV, agora em Cabo TV Nacional. Olá, sejam bem-vindos de volta. Vou deambulando entre bolhas de ar coloridas, como sou feliz na leveza das bolhas que me transportam. Percebo aí que a felicidade é feita de bolhas de ar, de sonhos que se renovam a cada rebentar de cor. Gostava de permanecer neste limbo para sempre. Aqui sinto paz, felicidade, mas preciso, urge-me respirar fundo, tão fundo que volto à realidade. Deixo de sentir a proteção e a leveza das bolhas de cor. Encontro-me agora na encruzilhada de betão e na umidade que me prende ao chão. Respiro monocromaticamente o cinzento que me envolve. Sinto o peso da responsabilidade e a ânsia do futuro incerto. Quero voltar a dançar entre bolhas de ar, mas não quero estar sempre a medicar-me. No efeito arco-íris sou egoisticamente feliz. Encasulo-me no meu mundo e negligencio os que precisam de mim. A felicidade não pode ser isso. Não pode ser bolhas de ar coloridas e efêmeras. Não é essa a felicidade que quero, que necessito. Um feliz perecível dependente. Vou esforçar-me verdadeiramente para ser feliz. Vou encontrar a minha felicidade mundana. Ser feliz implica ação. Não depende de medicação, estrelas, astros, signos. Não depende de ti ou do outro. Depende de mim. A felicidade está em mim. Muito bem. Alzira. Olha, para mim isto fala de a procura da felicidade verdadeira. Por exemplo, neste momento a Lira está numa felicidade sua. Está nas suas bolhas de ar coloridas. Está no seu paraíso. Bolhas de ar coloridas. Portanto, fala da procura da felicidade verdadeira. Mostra que a felicidade momentânea, leve e ilusória pode ser às vezes um prazer, mas que não dura. Não sei se me entender. Por exemplo, eu acho que aqui a autora do texto acho que quis lembrar-nos que a felicidade real existe responsabilidade e não depende dos outros, nem depende dos outros, nem de fatores externos. Ou seja, a mensagem aqui é bem clara. A felicidade constrói-se por dentro.
que é como diz aqui depois. E também, por exemplo, o que marcou em mim, o que é que marcou em mim? Foi a ideia de que muitas vezes nós confundimos a felicidade com a fuga da realidade. O que é que quer dizer com isso, que a fuga da realidade? É acreditar que estamos felizes, mas quando a gente às vezes apenas queremos esconder e evitar os problemas que nós temos, porque não estamos a enfrentar de forma saudável as nossas coisas. Não sei se estou no bom caminho. Não, certíssimo. E também acho que quis mostrar também que os momentos leves ajudam, mas que não chegam. Não basta só ter momentos leves. Tens que ter ali um suporte, um contrabalança, não é? E a felicidade verdadeira exige, claro, esforço, a ter a consciência, assumir responsabilidades e este texto para mim é uma reflexão muito atual, porque num tempo em que procuramos respostas fora, quando na realidade a felicidade depende de nós, a felicidade está em nós. Portanto, foi essa a ideia global que eu terei. Muito bem, Alzira. Aida. Eu coloco uma pergunta a este texto. O que é felicidade? A felicidade, se calhar, tem uma... É diferente para mim, é diferente para ti, é diferente para a Alzira, é diferente para a Lira, é diferente... Cada um temos uma noção diferente do que é felicidade. Por exemplo, para mim, o que é felicidade? É um bem-estar mental, emocional, um estado de leveza. As coisas nem sempre correm bem, não correm, mas não quer dizer que seja infeliz. São só apenas problemas passageiros que a gente vamos conseguir ultrapassá-los. Por isso é que o estado de felicidade ou de boa disposição, que é parecido, está em mim, nunca está no outro, nem nas coisas já. Porque sou eu que imponho os meus limites, sou eu que faço prevalecer os meus princípios, os meus valores. Podes ser feliz com pequenas coisas. Sim, feliz à tua maneira. A felicidade pequenas coisas podem fazer são pequenos momentos, é um estado de espírito, um estado de alma, um estado emocional, um estado também de bem-estar físico, também é importante, alguma estabilidade económica, não é? Mesmo assim, ainda tenha muitas destas coisas e sejam felizes. Por exemplo, uma das alturas em que somos felizes, que eu digo muitas vezes era feliz e não sabia, era quando eu era criança. Porquê? Como a Alzira falou, temos responsabilidades, mas responsabilidades mínimas. O que é expectável de uma criança? Brincar. Embora a gente sabe que há muitas crianças que não têm essas possibilidades, que não têm esta infância idealizada e essa infância que a maior parte da gente teve, não é? Nem sabe o que é brincar. Nem sabe o que é brincar. Portanto, quando falo da infância e da felicidade que a gente tem na infância e a despreocupação que a gente temos, por isso somos felizes e vivemos nas nossas bolhas arco-íris, brincamos. Eu acho que é isso mesmo. Essa felicidade da infância é não termos a ansiedade do futuro. A gente não vive a ansiedade do futuro. E isso, logo isso traz-nos felicidade, traz-nos nossa bolha, ali no nosso mundo. Não temos assim grandes expectativas, não sei o que é que o Pai Natal vai trazer. E depois também não há muito passado, ou seja, também não há... Não há muito passado. Não temos a bagagem do passado, nem temos a ansiedade do futuro, por isso estamos num período muito mais livres enquanto seres humanos. Por isso, às vezes vou buscar a minha Aidinha. O que é que a Aidinha fazia nesta situação? Com que leveza ela levava isso? Com que despreocupação é que ela levava isso? Ela está na sua bolha, está na sua bolha colorida. Ela está na sua bolha. E pronto, às vezes tenho que ir buscar a Aidinha, o que é que ela faria nesta situação? Com que leveza ela levava isso? Com que despreocupação ela levava isso? Dentro das responsabilidades que a idade adulta tem. Será que ela ia ligar a isso? E depois às vezes chega e diz: mãe, isto é uma teia de aranha. Exatamente. Isto é uma teia de aranha. Estou para aqui a começar-me a fechar com essa questão. Claro, é só uma questão e está tudo aqui. Tu começas a fechar com aquela questão e afinal assim. Olha, obrigada pela tua sugestão. A programação neurolinguística fala mesmo nisso, que é, ela diz que nós temos que olhar para o mapa da nossa vida. E muitas vezes o que nós fazemos é pegamos numa lupa e olhamos só para um ponto. E olhamos para aquilo e pensamos: ai, que coisa horrível, como é que eu vou sair daqui? Isto é um buraco enorme, e agora, não é? Enquanto que se eu tirar a lupa, me afastar e olhar e penso: epá, mas o meu mapa vida
é espetacular, tanta coisa, isto é uma coisinha tão pequenina no meio de tudo e da grandeza toda que existe em mim, não é? E estavas focada só naquele... Estava focada só na parte menos positiva. Só aquela questão que a gente tem, uma questão financeira, um problema, os problemas de saúde já é outra louça. Um problema amoroso. De qualquer maneira, mesmo os problemas de saúde, se a gente não olhar com algum otimismo Sim. realista, por exemplo, tu hoje fizeste a tua abertura a falar da Alexandra, que é uma pessoa que eu admiro bastante também. E efetivamente é uma pessoa que, apesar de todos os seus problemas de saúde, tem uma energia, uma luz enorme, que eu penso que ajudam muito também a ultrapassar alguns E mesmo problemas. passando pelas suas batalhas de saúde, ela ainda tem a capacidade de pensar num projeto solidário para ajudar as outras pessoas na sua saúde também. Portanto, ela, é como estás a dizer, é saber E dar hoje a em dia volta. há tantos problemas no mundo, tantos, e gravíssimos, e que eu falo por mim, eu começo a pensar, mais uma vez aquela questão de pensarmos ter a ansiedade do futuro. Será que podemos ainda ter que passar por uma terceira guerra mundial? As coisas estão tão periclitantes, está tudo não é aqui de no uma nosso maneira. mundo, que eu acredito mesmo que hoje em dia ser-se feliz é um esforço diário. Eu tenho que acordar e decidir que eu quero ser feliz. Eu tenho que acordar e decidir que me vou deslumbrar pelas coisas que eu vejo, vou-me deslumbrar pelos amigos que eu tenho, vou-me deslumbrar pelas capacidades e competências que eu tenho. E eu vou ser feliz pelas pequenas e pelas coisas simples, pelas pequenas e simples coisas da vida. E levar o dia positivamente. E levar o dia positivamente. E isso é muito importante, porque é muito mais fácil sermos infelizes hoje em dia. E por isso é que a saúde mental, fala-se muito das questões de saúde mental hoje. Porque é muito mais fácil sermos infelizes. A felicidade é cada vez mais uma construção. Ou então, como tu dizes aqui, a fuga exatamente. a fuga para mil e uma coisas. Uma coisa quando a fuga é temporária e a gente percebe que vai ser temporária e a gente assim, vou fazer isto durante uns tempos e depois entramos e sabemos sair. Outra coisa quando entramos, ficamos e nem sabemos mais. E ela agarra-nos. E essa estratégia, que era uma estratégia de fuga... Ainda bem que ainda estou de saias, Lira. Eu quero uma estratégia de fuga, já nos agarrou, não é? A nível de tudo. Por exemplo, aqui fala-se em medicação, mas pode ser mil e uma... Hoje em dia, por exemplo, na sociedade atual, se calhar vais falar nisso, fala-se muito dos sintéticos e que estão realmente a dilacerar vidas. Mas há muita maneira há muitas bolhas de ar coloridas, sem ser os sintéticos, sem ser... Para mim o texto fala aqui de uma felicidade fácil, leve, colorida. Mediática. Mas é fraca, mas é uma felicidade muito efêmera, fraca, não é? Efêmera, que passa depressa. E depois há outra felicidade, que é aquela difícil, que é aquela que a gente encara o mundo e a realidade do mundo. Que... Sim, porque também há aquela felicidade que pode não ser consumir nada, mas é só ignorar, é só entrar em negação em relação àquilo que está a acontecer no mundo, não é? E depois, às vezes, o texto não é contra a medicação, porque acho que a gente não somos contra a medicação, ninguém é. Só que eu sou contra a ideia que a felicidade se resolve com a medicação. Quem diz medicação uma pílula mágica, não é? Uma pílula mágica que a gente consome e que fica na nossa bolha colorida e de repente... Às vezes a medicação é necessária quando tu chegas a um ponto, por exemplo, numa depressão. Quando tu chegas a um ponto... A depressão tem várias fases e às vezes numa fase muito avançada acho que uma pessoa nunca é feliz. Nunca é feliz. Eu estou a falar a medicação... Mas depois para teres acompanhamento, depois fazendo o desmão e voltar à tua realidade. Mas às vezes sim, em certas fases quando é doença é preciso... Não, eu falo em felicidade extra ou fugir à realidade para ser... Porque é que a felicidade é momentânea, a gente vive um momento. E que tu quando fazes algo, quando tu medicas... Eu falo em medicação, falo em drogas, falo em álcool, falo... Não, porque aqui a medicação, neste caso, deste conto, é a medicação não prescrita. É aquela medicação para estomofilia, para... É o Red Bull da vida. É o Red Bull da vida, não. É o Red Bull da vida. Poderia ser esta, mas neste caso é mesmo para atingir aquele nirvana. É isso mesmo. Ela precisa para... Há pessoas que se automedicam porque... andam muito depressa em relação ao mundo. Isto é a minha visão das coisas, dos vícios. Andam muito depressa em relação ao mundo e depois, quando andam muito depressa, querem andar ainda mais depressa. Se calhar chego lá, consigo sempre antecipar mais coisas todas. E depois tenho que ter algo para
Há outros que não estão muito atrasados em relação a tudo e depois tomam uma medicação para chegar lá. É a felicidade momentânea. Pois, só que estas pessoas assim têm que entender que cada pessoa tem o seu timing. O E nem temos que andar todos ao mesmo ritmo. Isso é as bolhas coloridas, porque tu quando no botão da vida, tu quando pões os pés no caminho, na estrada, essa felicidade desaparece completamente. Tu tens medo da realidade. Nem podemos criar um mito que vamos estar sempre num estado de felicidade. É mentira. E temos que abraçar a dor, temos que abraçar a tristeza, temos que abraçar... Tem outra coisa que eu também penso, abraças isso tudo, mas tem outra coisa que é a pessoa ao lado, as pessoas ao lado. Tu quando estás constante, muito importante. aquela felicidade colorida, das bolhas de ar coloridas, é individual e é egoísta, porque tu não olhas para o teu lado. De maneira nenhuma. Não és feliz com as outras pessoas. As outras pessoas não são felizes contigo, porque aquilo é uma felicidade egoísta. Tu, quando fazes aquilo, é para ti. Não, podes fazer isto em conjunto. Não, mas fazes para ti, porque cada um reage portanto, aquilo não há uma droga sintética que fique todos com a mesma... Cada um tem a sua reação. Cada um tem a sua reação. E nós somos assim. E então, a gente tem que chamar as pessoas à realidade das coisas. Por isso dizia-se, chamar-te à realidade para tu vejas o quê. Acho que a gente somos... Cai na real. Somos felizes quando somos capazes de enfrentar uma dificuldade com felicidade e com destreza, com um estado emocional bom, mas porque a gente consegue ser feliz em enfrentar qualquer coisa. Porque... Eu não digo, se calhar não consigo ser tão otimista no sentido de pensar em conseguir ultrapassar uma dificuldade com felicidade, mas se ficarmos felizes por termos ultrapassado uma determinada dificuldade, ou seja, mantermos o esforço de ultrapassar, acreditarmos na nossa capacidade de ultrapassar e no final celebrarmos a capacidade que tivemos, a resiliência que tivemos. Mas se calhar, isto é uma opinião, há necessidade de ensinar os pais, ou nós que somos pais agora, e ensinando aos nossos filhos esta forma de ver a vida, porque à medida que eles vão crescendo e com esta coisa que o Paulo estava a falar, falou no episódio passado das redes sociais e disso tudo, eles acham que também é uma bolha colorida. É uma bolha colorida também. Se tu reparares, a gente já falou, é uma fuga à realidade. Se tu reparares, tu só tiras uma foto para pôr no Instagram quando estás com o melhor prato. Tu ainda pões filtros. Porque é tal, tu queres entrar mesmo naquele mundo. Não sei o quê. Portanto, é importante. Eu estou a falar, por exemplo, as criancinhas que estão a começar agora a crescer com 4, 5... ensinar, e há países que ensinam, por exemplo, o Japão ensina isso, há muitos países os países nórdicos têm este cuidado de ensinar as crianças a gerir as emoções. Falar sobre as emoções, acolher as emoções. Eu só posso ter felicidade, sentir felicidade se eu sentir dor, se sentir tristeza, sem sentir mágoa, sem sentir ressentimento, sem sentir ciúme, sem sentir inveja. Não é? Todas as emoções têm que ser acolhidas. E todas têm que ser percebidas. Eu só percebo que estou bem quando estive mal. Este é o estado em que eu estive mal, ou estive triste, agora estou feliz, estou contente. E temos que aceitar que no fundo está sempre feliz. De enfrentar o problema com felicidade, não é bem estou feliz da vida porque estou com um problema. Mas não é isso. Quando eu digo felicidade é com otimismo. Ok, faz sentido. Tu vais depois entras naquele estado eufórico quando resolves. Diz, olha, eu consegui. Percebes? Eu consegui. E aquele estado de euforia, não é uma euforia da gente desmedida, mas a gente fica eufóricos quando resolve qualquer coisa, a gente entra num... Ficamos mega contentes. Fica muito Fica feliz com nós próprios. Mas aquilo, do texto, por exemplo, este texto é um texto meio complicado, sabes? Não é complicado em si. Cada um pode interpretar a sua forma. Porque cada um tem a sua maneira de felicidade. A felicidade, acho que... Ver a felicidade. Acho que a Rádia estava a falar uma coisa que é mesmo verdade. A gente tem que começar a criar as pessoas mais felizes, sabes? Acho que as pessoas têm direito a ser felizes. E acho que começa-se
de educação. Não é criar pessoas mais felizes, não podes criar. É que aquela criança, quando for crescendo, educar a criança educar de maneira aquela, quando é frustrada, percebe assim, estou frustrada, primeiro tenho que perceber porquê que eu estou frustrada, primeiro tenho que aceitar que está frustrada. Mas também temos que dar o exemplo do que é a felicidade. A felicidade para o pai e para a mãe não é por comprar um carro novo. Não estou feliz com comprar, não estou feliz. Isto é uma distração. Isto é uma distração. Quando a gente percebe que a felicidade não se prende com o consumismo, precisava haver necessidade de ter um carro novo, que o nosso estava na iminência de nos deixar a pé e há necessidade de para o pai e a mãe trabalhar, houve a necessidade e estamos contentes, estamos felizes porque financeiramente o banco emprestou-nos dinheiro para comprar o carro. Mas a gente está a falar da parte romântica da coisa, porque não é sei bem se nossa sociedade... A mim chegavam-me a dizer assim, tu falas com o teu filho como se eu fosse um adulto e ele sabe praticamente tudo sobre a tua vida financeira, a vida económica, a vida toda. E eu dizia, claro, as coisas são faladas à mesa, na hora da refeição. Claro que não era numa linguagem muito adulta, era uma linguagem de forma que ele percebesse, mas ele sempre soube se havia uma dificuldade económica, sempre soube se havia um problema, sempre soube se havia uma doença, sempre soube isso e sempre se falou à mesa, porque era importante ele saber, ele está a par e par com a realidade. Embora ele era criança, eu nunca punha nas costas dele a responsabilidade que ele não tinha responsabilidade nenhuma, e nem queria que ele ficasse, mas sabes que há pais que fazem isso. Miúda. Há realidades destas. Vocês não entrem por aí. Há realidades destas. Mas de forma que ele entendesse que isso não era feito porque isso estava a acontecer, não íamos assim, porque isto. Nunca tentei florear a vida para ele. Se calhar até fui dura, se calhar sou dura demais para ele, mas sempre lhe expliquei que as emoções existem. Ainda há uns tempos atrás houve uma questão em que ele ficou chateado, mas disse ele, pronto, agora estás chateado, está tudo certo, estás chateado, isto não correu bem, está tudo certo. Mas eu respondi de forma que tu agora estás triste. E disse, ok, agora vamos falar, eu senti, tu sentiste, sentimos todos, aqui os dois, pronto. Agora vamos falar aqui, porquê? Porque o que é que isto aconteceu? E chegamos a uma conclusão, ainda chegamos a outra conclusão, que ele está numa fase, ele está na adolescência, a caminhar para a juventude, portanto ele tem 15 anos e eu tenho 45, estou numa perimenopausa, portanto estamos os dois estados latentes, hormonais portanto, e eu sou mulher, ele é homem. Ainda tem isso, que pensamos de maneira diferente, não é pensar de maneira diferente, somos diferentes por natureza, somos diferentes. O nosso cérebro é diferente, tudo, independentemente da educação, porque eu sempre eduquei-lhe com a igualdade do homem e da mulher e ele tem esta plena noção, isto que somos todos iguais, não é? Como seres humanos somos iguais. E então tivemos esta conversa muito interessante e disse, bem, ainda bem que eu estou a criar este filho desta maneira e estamos os dois aqui a conversar com duas pessoas crescidas, não é? Mediante os meus 45 e os 15 dele. Muito obrigada, Aida, isso é um ótimo exemplo. Ótimo. E realmente não é fácil e muitas vezes nos ajustarmos. E essa questão de, enquanto agentes de socialização, lidarmos com os nossos filhos, com as pessoas mais novas que se cruzam na nossa vida, nós temos que ter sempre este diálogo interno ativo, não é? Temos Cada vez temos menos. Eu hoje vejo, pensar sabes o que é que eu vou dizer, Eu vejo hoje isso, mas vejo isso em 100 pessoas, uma fala que fui, outra não. Mas isso faz toda a diferença. Sabes o que é que eu vejo, Tânia? Eu vejo nos restaurantes, porque saio de casa, eu vejo nos restaurantes, nos convívios, em todo o lado, porque, como tu disseste, eu sou uma pessoa de pessoas e sou uma pessoa atenta. Eu sou atento. Por norma. O que eu vejo é crianças, estou num sítio qualquer e o pai dar uma felicidade instantânea, momentânea, sabes o quê? Toma o telemóvel, queres a pizza e a Coca-Cola e a pizza e a Coca-Cola. E não me quero é que tu me chateias. Mas também não sabemos se eles levaram uma semana inteira com a rigidez na refeição e tudo, e aquele bocadinho que eles saem, não sabemos a vida do outro, não sabemos. Não, isso, nem sei, nem me quero meter na vida do outro. Isto é o que a gente observa e automaticamente o nosso cérebro processa desta forma. Não, porque eu vejo os comportamentos, Aida. A realidade em casa pode ser outra. Eu vejo os comportamentos. Porque já chegou a acontecer, a gente está uma semana inteira
sem porcarias. Eu comi saudável, bebi aguinha, aquilo tudo saudável, e no fim de semana, num sábado, a gente extravia. Não, comemos sim. pizza, se calhar no fundo feliz no exemplo que eu dei, quê. porque é natural que a gente possa, a questão aqui do foco é entregar o telemóvel, não haver, aqui era o foco, ok. o principal era este. Comunicação. Eu é que adicionei, mas o foco era este. Pizza, porque tu vês comportamentos, tu vês um miúdo num restaurante, não sei se vocês reparam ou não reparam, mas tu vês um miúdo num restaurante dizer ao pai e à mãe que não quer, tem que beber água, ou que tem que beber uma Coca-Cola, ou que não sei o quê. Se ele estiver habituado a beber todos os dias água em casa, há um dia que vais mudar de diz, olha, vais beber Coca-Cola hoje, percebes? Mas o pai, se disser um miúdo de 5 anos, tu não vais beber uma Coca-Cola, tu vais beber um sumo semola, vais beber um sumo sem gás, uma coisa qualquer, e o miúdo aceita bem porque é um passo acima da água, percebes? Não vai bater pé e dizer que é uma Coca-Cola, porque há qualquer coisa mal ali, há qualquer coisa mal. E será que foi prometida a Coca-Cola em casa? Isto há 1001 cenários. Não, isto aí, a gente, depois há outra coisa que é um miúdo que está-se a comportar de uma tal maneira num sítio e de repente tu dás um telefone e um miúdo. É o que ele está habituado. É como se fosse a Xuxa, não é peça fácil. É um medicamento. É a tal bolha colorida. E depois a gente vai ensinando os miúdos assim. Porque, e depois é sempre uma fuga ao problema, não é? Ei pai, tem este problema agora, o que é que eu vou fazer? O que é que muitas pessoas fazem? Bebem, não é? Refugiam-se no álcool, nas drogas. Seja o que for, é a velocidade e depois é só agora. E depois este só agora, como tu disseste no início, este só agora pode ser um só agora que me agarra de tal forma que passa a ser um sempre, não é? Passa a ser um sempre e depois não é felicidade. Passa a ser uma tristeza exatamente, muito depois já não é felicidade. Já não é felicidade, porque tudo tem um timing, não é? Timing, e antes isto de satisfazer, essa dose era as minhas bolhas coloridas, esta dose já não me resolve nada. Mas eu acho que a educação dos miúdos, de enfrentá-los com a realidade das coisas, vais ser feliz, mas isso é difícil. Dizer é difícil. Isto é muito complicado, tu conseguires... Eu às vezes sou mazinha, mas ele diz-me, o meu sonho é este, talvez ele põe o meu sonho é esta folha branca. E digo, pois, mas para teres esta folha branca, tens que ir à papelaria, tens que pedir uma folha branca, vai-te custar X, porque tu tens o seu preço, e vais ter que trazê-la, vai estar a chover, e vais ter que trazê-la na mão, de forma que na molha, tens que arranjar uma estratégia para ela não molhar e para não se estragar. Fazer ver, realidade tudo. E ele diz-me assim, tu cortas-me as pernas. E eu digo assim, não te corto as pernas. Eu estou-te a dizer que isso, tem isso. Vais consegui-la. Eu acredito em ti e sei que vais consegui-la. Mas vais encontrar X de obstáculos. Tens que ver a realidade. E fico a pensar, muitas vezes é difícil ser feliz. Muito difícil, no mundo atual é muito difícil. Tu tens que trabalhar muito para seres feliz, tens que trabalhar muito em cada momento da tua vida. Tens de trabalhar muito aqui e aqui. Tu mesmo que depois estás resolvido, estás resolvida contigo mesma, é difícil. Eu ainda vou dizer porque é mais difícil. Psicológico e emocional. Porque ser honesto com a gente próprios é muito difícil. Mesmo depois tu... Em bom português é do caneco. Seja honesto com tu, aqui. Tens de trabalhar o teu psicológico e emocional primeiro. Nunca vais estar resolvido. Nunca vais estar. Resolves hoje e amanhã descangadas e depois... A felicidade é uma coisa que tu tens que trabalhar todos os dias. Por isso é que se fala muito no mindfulness, não é? Viver o presente. E a felicidade... Onde é que a gente vai beber felicidade? No presente. Tem que Quando ser. estamos agarrados ao passado, já passou. Presente. Quando estamos, o futuro é uma ilusão. O futuro é uma ansiedade. É uma ilusão, é uma coisa. E se a gente estiver sempre ou no passado ou no futuro e não estiver no presente, como é que vamos ser felizes? A única coisa que digo do futuro é pensar... Estás a existir, mas não estás a viver. Quando penso no futuro, há uma fadinha financeira. Não, os projetos, os Isso aí tem que ser. Agora, isso aí tem que ser. Eu já fui muito ansiosa. Eu estava aqui e, por exemplo, enquanto esperava para o programa, se fosse há 4 ou 5 anos atrás, eu acho que já disse isto aqui, eu já tinha tudo planeado até terça ou quarta-feira. Isso era horroroso, isso era desgastante, isso era muito desgastante. Já não o faço. A gente às vezes precisa... Tem planos. É importante ter, mas também às vezes é importante a gente se desconstruir. Então às vezes é importante a gente desconstruir e dizer assim, ok, faço sempre muitos planos, eu agora estou de férias, eu não vou ter planos, eu não vou usar relógio, eu não vou usar telemóvel, sem planos. É tão bom. E numa fase inicial isto é-nos muito difícil, nós que planeamos tudo, é muito difícil, mas a gente precisa de se desconstruir, a gente precisa às vezes de se virar pelo avesso
E às vezes o avesso pode ser o nosso melhor lado e a gente desconhecia, mesmo? não é? É verdade. E a gente às vezes precisa Falamos também aqui sermos das- disruptivos. Uma semana, na outra já estás... Eu acho que a Já estás felicidade- integrada. A felicidade não é aquilo que nos acontece no momento, é aquilo que a gente procura que aconteça. Também, sim. Acho que a gente somos mais felizes. Sim, sim. Quando Olha, a gente- Tu não podes esperar que ela Que ela venha caia, até que nós. Olha, eu- Dona, eu fiquei 3 meses sem redes sociais, como vocês sabem. E a primeira semana custou-me, porque estava habituada e tinha tanta coisa à minha espera e era para as redes sociais e fiquei um bocadinho triste porque não estava a conseguir fazer Não nada. estava já a acompanhar aquilo que a gente pensa. Eu digo-te, na semana à frente já comecei a ficar mais leve. Dali um mês já nem sequer sabia que tinha redes sociais. E as pessoas, não sei o quê, não sei nada, não vejo nada no Facebook, não sei, estás-me a dar uma novidade. Para Vocês mim, sabem que e senti-me leve. o meu E quando telefone, voltei eu pus novamente aqui e fiquei uma- naquela, ai pachorra, começar de novo. Eu pus aqui no meu telefone uma coisa que os telefones todos têm, que é o tempo que eu passo por semana ao telefone. E em todas as. Eu gosto de acompanhar essas estatísticas. Acompanhas. Tu, Eu também como é que é? acompanho. E eu agora. O tempo que nós passamos Nós no passamos ecrã no com o ecrã. aparelho. Tens um E- aplicativo, é? Não, isso está dá. aqui no telefone. E eu então comecei a reparar nisso há uns tempos. Eu também que reparo. cada vez isso é Passo menos engraçado, tempo. nas redes sociais. Cada vez passo menos tempo. E uma coisa engraçada, ou então passo muito pouco tempo numa, outra já não aparece, já não vou, e fico contente quando vejo aquela estatística e disse, olha, estou contente comigo mesmo, mas não faço não é Sim, é nada. porque já se perdeu o interesse, a gente já olha para outras Sim. coisas. Por Exatamente. exemplo, Outras coisas. Por exemplo, agora está a ver os Preenchem. ensaios para os bailinhos, não é? Carnaval. Falar É nisso, foda, isso isso é carnaval. Estás no Estás bailinho de bem. Eu estou no carnaval. baile de carnaval. E eu, quando vou para o bailinho, eu reparo que a malta nova do bailinho estão sempre lá. Tica, tica, tica. A gente acaba de coar, dali um bocadinho, lá meia volta, lá estão eles. Eu praticamente, o telemóvel está ali. E eu não olho para ele, eu Esta- vivo esta o ensaio. felicidade momentânea está-me a exatamente, passar. eu vivo o ensaio, Está-me a passar, está. estou ali alegre e a viver as coisas de balinho. Todos os dias eu E vou, o telemóvel e tem assim, tempo para ponho quando sair dali o para telefone ao meu fora. lado e vou ao telefone Ou seja, aquela e é um abro uma bocadinho da rede minha social para ver felicidade. qualquer coisa. Às vezes lembro-me de uma parvoíce e escrevo logo na altura. Ai, porque senão depois- muitas. Depois se não vai à vida, percebes? Muitas É. coisas giras. Estás a fazer um balinho? Não, depois tua lembro-me vida. logo- Lembro-me de uma parvoíce, escrevo logo, percebes? Se não pus aquilo, some-se e depois Mas esquece tens um mesmo. bloco de notas aí? Pois tem ok. Tem aqui. E às vezes uma coisa qualquer que me lembra um Mas parvoíce ele passa qualquer, pouco escrevo. tempo, nem sequer sabe. Não, mas se escrevo ter o telefone à mão, se me lembro de qualquer coisa, pode ser no trabalho, pode ser. O meu trabalho também dá para ter o telefone. Às vezes lembro-me assim de uma parvoíce qualquer, tu dizes-me alguma coisa que eu acho engraçada e num outro contexto, percebes? Escrevo logo isso. Mas vou cada vez passando ao mesmo tempo, está a fazer scroll, e que passava imensas horas, fazia Tempo scroll. perdido, não é? Guilty as charged. E por acaso é uma coisa que já não me dá prazer. Já Menos, gosto. não. Cada vez estou menos, mas ainda Ainda gosto. gostas. Ainda Claro. gosto. É, Gosto tá de tudo- está gosto de ver tudo reels, certo. gosto muito de Eu ver também, reels, a verdade fica é ali esta. uma hora naquilo, mas depois eu digo, já Os meus chega. reels, já se vocês chega. forem ver, são receitas que nunca chego a fazer. E são viagens que também, metade delas nunca vou chegas chegar a a fazer, mas viagem. Mas vais quando ali eu ali. ir Vais viagem. viajando naquela Vais. viagem. Da minha fora das redes sociais. Sonhar a viver. Claro que sim. E vamos, Então, e vamos alimentando também a nossa felicidade, Felicidade. não é? Bem, nós agora temos que dar aqui por concluídos os nossos momentos, os nossos 2 contos que foram deliciosos. Mandar beijinhos, mandar beijinhos aí para casa e vamos realmente fazer o esforço diário de sermos felizes no aqui e no agora. Até para a semana.